avaliação no grupo é que Lula deve continuar, neste momento, aguardando os movimentos da governadora Raquel Lira, que mantém, por enquanto, uma posição mais neutra sobre o assunto. A expectativa é que o presidente evite antecipar um posicionamento enquanto ainda houver margem para uma definição no Estado. Aliados acreditam que Lula tende a fazer uma campanha favorável a João Campos, ainda que de maneira indireta. Só que o timing dessa definição não foi definido. Nos bastidores, a projeção é de que a sinalização pode ocorrer ali para o meio do ano, né? Durante as convenções, junho, julho, quando o cenário eleitoral vai estar um pouco mais consolidado e os palanques regionais bem definidos. Lembrando que o PSB escalou muita gente para concorrer nos estados, conseguiu fazer alguns palanques para o presidente da República. Ainda tem alguns indefinidos, mas muito importantes, a exemplo do próprio palanque em Minas Gerais. A governadora Raquel Lira, como eu disse, tem mantido essa postura mais neutra. Se assim continuar, a leitura entre aliados do próprio presidente é de que ele acaba formalizando apoio ao adversário dela, que, portanto, a neutralidade da Raquel Lira pode definir se haverá gestos ou não de Lula. A neutralidade de Raquel, Isabel Mega, atrapalha, né? Atrapalha ali o meio de campo. Para ela, a avaliação no entorno do presidente Lula é essa. Eles querem que ela seja mais explícita, até para defender a neutralidade do presidente da República. Então, se tem... João Campos já fez gestos sinalizados ao presidente Lula. Tem se colocado como candidato do Lula e, no sentido contrário, também assume, não seria diferente, né, o apoio ao presidente. Raquel Lira, quando questionada, ela sai pela tangente. Ela ainda não é muito clara sobre esse apoio, sobre ela apoiar o presidente da República, o que, na visão desses aliados do presidente, pode ser decisivo na hora dele sinalizar para um lado ou para o outro, ou até mesmo de manter a neutralidade diante de um palanque duplo. Tainá, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, para ela o que mais interessa, diante do fato de que o PT está na chapa de João Campos, com a indicação do senador Humberto Costa para uma das vagas ao Senado, para ela o que interessa é que o presidente Lula se mantenha neutro e, eventualmente, nem vá até o estado de Pernambuco, que, aliás, é o estado de origem dele, durante o primeiro turno da campanha. Então, eles trabalham por isso. Ao mesmo tempo, Raquel tenta esquerdizar sua chapa, principalmente quando ela faz o convite para o deputado federal Túlio Gadelha se filiar ao PSD para ser candidato ao Senado. Ele sai, então, do partido anterior dele, nesse movimento para um partido do Centrão, e ele vem como um senador que também está atrelado ao presidente Lula. Então, é uma maneira dela esquerdizar, digamos assim, a chapa dela e dividir esse voto do pernambucano, que olha para a esquerda, dividir entre essas figuras todas que estão colocadas. Falei do Humberto Costa, falei também do Túlio Gadelha e tem ainda a Marília Reis. Então, são três que podem dividir esse voto da esquerda. Isso embaralha um pouco a votação para o Senado. E tem outro ponto que é bastante interessante nessa situação. Pernambuco é sempre um case importante. A gente tem eleições em Pernambuco, Tainá, que o presidente Lula teve 3 palanques. Então, hoje ele tem 2, mas já teve eleição em que ele teve 3 candidatos ao governo do estado pedindo voto para ele. Então, olha como é um estado que pode ser manipulado aqui no sentido de pedido de votos, de ter palanque para tudo quanto é lado, pelo PT. É essa uma das intenções que fica no ar. Isso ajuda a gente a entender também o fato de que não é agora que o presidente Lula vai declarar apoio a A, B ou C. O que me apontam é que ele vai ficar levando em banho-maria. Vai ficar levando até que aconteçam fatos novos, até que a gente tenha um eventual segundo turno entre Raquel Lira e João Campos. E aí, Raquel Lira
pode ser alguém que pode pedir voto para Lula, pode ser alguém que vai ficar nessa posição mais neutra. Ela tende a abraçar mais a questão do presidente Lula, principalmente pelo simbolismo de ter colocado Túlio Gadelha na sua chapa. E ela vai desenvolvendo outro tipo de estratégia. Ela tem adotado, por exemplo, uma estratégia muito bairrista, digamos assim, do pernambucano, que é abraçar muito aquelas características tradicionais do Estado. Então, ela se veste com as cores da bandeira de Pernambuco, ela está sempre ali com agendas muito enfáticas em questões culturais, ela tem trabalhado muito por esse lado. Aí vamos olhar um pouco para o lado de João Campos. João Campos também trabalha bem esse lado, tem uma forte presença nas redes sociais, tem o fato de que o PT está na chapa dele, então isso ajuda a trazer a imagem do presidente Lula diretamente para a chapa dele. Ele foi um prefeito que saiu bem avaliado da prefeitura do Recife, então está trabalhando essa imagem de nacionalização do nome dele. Ele também hoje é presidente do PSB e acabou nessa função de articulador do PSB, se aproximando de camadas do PT, porque o PSB está junto do PT em outros estados. Um dos maiores exemplos foi a articulação para trazer Rodrigo Pacheco para o partido. E Pacheco ainda não oficializou a candidatura ao governo de Minas Gerais, mas é essa a expectativa que se tem. Então, Pernambuco, por mais que a gente tenha pesquisas apontando um favoritismo de João Campos, não dá para a gente apontar que tem cenário definido por lá. Tem muita coisa ainda acontecendo na eleição dos pernambucanos que eu vou te dizer, viu, Tainá? É a minha preferida do cenário nacional. Eu sei, por isso que eu te chamei para falar sobre isso também. Isabel, João Campos, de acordo com a última pesquisa publicada ontem, com 50 versus 38 da Raquel Lira, isso bastante comemorado ali na pré-campanha do ex-prefeito, e a Raquel Lira, por outro lado, também segurando ali, fazendo alianças inteligentes, como você mesmo mencionou, trazendo para perto também, reforçando esse time que pode, na visão do entorno do presidente Lula, também ajudar de alguma forma, fez essa mudança de partido do Túlio Gadelha, que do outro lado da campanha do João Campos é vista como temerária, de alguma forma, para a eleição ao Senado, não do Humberto Costa, do PT, que eles me disseram, o Humberto ele tem um voto mais consolidado, mas para Marília Arraes, que na visão do entorno ali, tem esse perfil mais parecido com o Túlio Gadelha, né, da centro-esquerda. O Túlio agora vestiu a camisa mais do centro do que da esquerda no PSD de Gilberto Kassab. Então, acha que eles podem rivalizar e que é um risco para Marília na candidatura ao Senado. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Está muito cedo, como a Isabel Mega mesmo destacou para a gente, para cantar vitória, para trazer aí boas novas para um lado ou para o outro e até mesmo para esperar um apoio definido do presidente da República, que talvez nem defina apoio, que continue neutro nessa disputa de palanque duplo. Isabel? E tem só um detalhezinho aqui, rapidinho, Tainá. A governadora Raquel Lira tem como um dos seus principais aliados o deputado Mendonça Filho, que acabou de sair do União Brasil e foi para o PL. Mas a chapa de Raquel, por mais que tenha essa proximidade com Mendonça Filho, e Mendonça Filho vai pedir voto para Raquel Lira, não está indicando que vai ter essa inclinação para o lado do PL. Então, isso é mais um sintoma do quanto, para eles, não é muito legal se endireitarem na chapa totalmente. Ela não decidiu ainda, né? Ela tem que ficar para um lado ou do centro ou rumando com essas alianças, como ela conseguir viabilizar com a esquerda, porque o meio de campo ficou muito amarrado para ela depois que a gente teve a formalização da chapa do João Campos, porque conseguiu trazer o Republicanos, o ex-ministro Silvio Costa Filho, que vem candidato a deputado federal, emplacou o irmão como vice de João Campos, então o cenário ficou mais amarrado realmente para que ela consiga trazer um pouco de lastro da esquerda para a chapa dela. Mas isso significa que também não vai querer abraçar a direita. Então o PL é um apoio meio velado assim de alguns parlamentares. E o PL que já lançou Flávio Bolsonaro, o Anderson, estava buscando aqui o sobrenome, Anderson Ferreira, para o Senado em Pernambuco. Já tem, portanto, essa vaga garantida com a benção de Flávio. Na vaga aberta tem disputa também junto ali da Raquel, União Brasil e PP, com o Miguel Coelho de um lado
e o deputado hoje Eduardo da Fonte, do PP, de outros. Os dois estão brigando muito dentro da federação. Miguel Coelho tem certa vantagem no momento. Obrigada, Isabel.